É convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Naquele tempo, Jesus desceu da região montanhosa com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, no litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Eram assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Amém? Glória a vós, Senhor, glória a vós. Devo sentar agora para mais uma vez saborearmos, degustarmos mais uma divina liturgia de domingo, mais um domingo do tempo comum, que de comum não tem nada. Eu gostaria de destacar para vocês a primeira leitura, porque ela traz para nós uma mensagem e uma frase que é mal interpretada. Essa frase, inclusive, é utilizada quando a gente se decepciona com alguém, ou quando alguma coisa dá errado, ou quando a gente está chateado com alguma coisa ou com alguém. A primeira coisa que a gente faz é o início da primeira leitura. O que foi que a primeira leitura disse hoje? Isso diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Não é assim? As coisas vão dando certo, a gente está de bem, está numa boa, mas basta alguém errar que a gente diz: maldito o homem que confia no homem. E a partir daí nós construímos as nossas reclamações, os nossos murmúrios. Está vendo que a gente não pode confiar no homem? E eu pergunto, quem então quer confiar em Deus? Porque a nossa pregação, vamos pegar um exemplo prático, a respeito da Eucaristia, é de que Jesus está no pão e no vinho. Após a consagração, segundo o próprio Jesus, ali deixou de ser pão, deixou de ser vinho para ser corpo e sangue. Mas aqueles que combatem a fé cristã católica vão utilizar exatamente esta frase: maldito o homem que confia no homem, e vão nos acusar de sermos apenas nós, os homens, a construírem esta mentira. Mas se nós observarmos as Escrituras e as pessoas envolvidas com ela, nós vamos perceber que não tinha como pessoas externas ao que aconteceu construírem tal mentira. Porque a nossa esperança está em Deus. Ele vai destrinchar e dizer o seguinte: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. O que quer dizer faz consistir sua força na carne humana? É aquilo que eu chamo de vez em quando aqui de confiar no carro
e no cavaleiro. Ou seja, eu confio na minha própria capacidade. Aquilo que eu aprendi nessa vida e aplico para me defender é a única verdade que importa. E é nisso que eu confio. Confiar nas minhas próprias forças humanas, na minha saúde, na minha inteligência. Isso é muito bonito, inclusive. Mas e quando a inteligência falha? E quando a força do corpo vai embora? Eu vou confiar em quê? Outra coisa que não colabora para que essa frase seja literal e o uso dela seja feito de maneira exagerada é: tudo bem, vamos lá, vamos concordar com essa frase. Maldito o homem que confia no outro homem, não podemos confiar em ninguém. Tá bom. Mas me responda uma coisa. Quando você pega o ônibus para ir trabalhar, para ir fazer mercado, você não tem que confiar que o motorista não bebeu? Sim ou não? Você não sabe se ele bebeu ou não. Você não sabe se ele está chateado, infeliz da vida, aborrecido ou com vontade de se matar. Sabe? E ainda assim você pega o ônibus. Muitos de nós aqui usamos também o metrô. Quantos de nós precisamos confiar no maquinista? Todos. Sim ou não? E quantos de nós sabem se o maquinista está bem, está mal? A gente não sabe se ele, de repente, vê na oportunidade de ser um maquinista, justamente a oportunidade de tirar a própria vida, sem se importar se outros vão morrer junto com ele. Não é um ato de confiança? Quantos de nós aqui moram em casa que tem laje? Levanta a mão. Casa que tem laje. Aqui, pronto. Vocês não têm que confiar que a laje não vai cair na cabeça de vocês? Que quem construiu, não construiu de má vontade? E ainda assim, nós confiamos. Nós não conhecemos, muitas vezes não conhecemos o pedreiro. Quando eu digo conhecer, do dia a dia, como a gente aqui se conhece, já alguns há 1, 2, 3, 8 anos, não é verdade? E ainda assim a gente confia. E não se preocupe não, porque vocês que não têm casa com teto de laje, também tem que confiar que as telhas foram bem colocadas e não vão despencar na cabeça de vocês à noite, quando vocês estiverem dormindo. Sim ou não? E ainda assim, vocês não conhecem o suficiente para poder, por exemplo, dizer: ô pedreiro, você que construiu minha casa, fique aqui comigo, durma uma semana aqui, para eu saber que você realmente fez a casa bem feita. A gente faz esse teste? Não. Paga o serviço e manda ele embora. Por isso que esta frase da primeira leitura não está se referindo às relações humanas. Não se trata da confiança do pai para com o filho, do filho para com o pai, do amigo para com o amigo, do taxista para com o passageiro, do motorista de ônibus para com os seus passageiros. Não é esse tipo de confiança. Do amiguinho de colégio, do esposo da esposa. É bom que a gente exercite a confiança. Sem confiança, as relações humanas simplesmente ficariam impossíveis. Porque se maldito é o homem que confia no outro homem, e isso serve para as relações humanas, para que médico? Porque eu vou confiar que o médico vai abrir meu tórax para fazer um transplante de coração, e no lugar do meu coração velho, cansado de guerra, não vai colocar uma outra coisa, um outro rim. Se eu fosse por essa linha de raciocínio, não tomaria nem remédio. Por que eu vou confiar que aquele remédio que está ali vai curar minha saúde em vez de piorar ela? Mas quando o profeta Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no outro homem, ele está falando do valor espiritual. Ou seja, maldito é aquele que põe a sua confiança no homem a ponto de não olhar nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, a ponto de não examinar aquilo que está sendo dito. E vou dar aqui para vocês um exemplo claro. Se eu, enquanto padre de vocês, começasse a ensinar, mesmo lastrado nas Sagradas Escrituras, começasse a dizer para vocês: olha, na Bíblia está escrito que os anjos de Deus vão tomar vocês pela mão, para que nenhuma pedra bata no pé de vocês, e isso está escrito, e vou mostrar a vocês onde está escrito, e agora vou treinar vocês a confiarem em Deus, e começo. Primeiro ensino vocês a subir naquele batente que é mais baixinho, pego pela mão de vocês um por um, e faço com que vocês saltem. Notem, faço com que vocês
6. Eu não vou junto, eu só pego na mão de vocês e ó, vamos confiar em Deus? Vamos, pronto, pule aí. Depois eu pego pela mão de vocês e vou para aquele batente mais alto. E por último, vou para o telhado, só que aí não pego mais na mão de vocês. Vou lá e coloco a escada, digo para vocês subam e pulem. Compreenderam? Oi? Como a gente não tem acesso ao prédio, vamos usar o que a gente tem. Subam e pulem. Eu estou ensinando a vocês uma coisa certa da maneira errada. E o que é confiar no outro homem? Ora, eu estou ensinando a vocês caminhos de realidades espirituais. E Jesus combateu essa frase que foi dita pelo seu inimigo no deserto. Foi dado ordem ao teu respeito, que os anjos cuidem de você. Então atira-te daí de onde eu te coloquei, se é realmente filho de Deus. E Jesus responde o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Compreenderam? Jesus também conhecia a Sagrada Escritura e conhecia muito bem. Por isso pôde dar uma resposta ao seu inimigo, para que ele não fosse conduzido por uma confiança cega. Então, quando eu disser a vocês pulem, vocês poderão me perguntar, mas padre, é muito alto, eu vou quebrar minhas pernas. E eu diria a vocês, mas estamos exercitando a confiança em Deus. E vocês vão dizer para mim, mas também como Jesus respondeu ao inimigo, eu preciso responder ao Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque esta confiança é espiritual. E bendito é aquele homem que confia no Senhor e deposita toda a sua esperança em Deus. Esperei no Senhor. E quem espera no Senhor não se engana, porque Ele não nos engana, não mente para nós, não trai a nossa confiança. O único que nós podemos seguir de maneira reta, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, é Deus, porque é o único que não vai pedir de nós nenhum sacrifício, porque o sacrifício foi feito pelo seu Filho. Ele fez o sacrifício para a nossa salvação, por isso nós não precisamos fazer outros sacrifícios. Confiar apenas em Deus. Para os homens nós temos lealdade. A confiança, quando ela é depositada no homem, ela chama-se lealdade. Nós precisamos ser leais uns com os outros, e para os homens nós não confiamos nossa vida espiritual. Jesus disse: a ninguém chamai de mestre, porque um só é o vosso mestre. A ninguém chamai de guia, porque um só é o vosso guia, ele é o nosso guia. A ninguém chamai de pai. Jesus estava nesse momento quebrando aquilo que era o pensamento antigo da religião israelita, ao chamar Abraão de pai, ao ter os seus guias, que eram os antigos juízes e depois os profetas, e a própria lei, as 635 prescrições da lei, que era como um guia certo para que eles pudessem fazer o que é certo no dia a dia, mas que não servia de justificação diante de Deus. Eles continuavam precisando renovar o sacrifício. E São Paulo vai dizer: ora, se Jesus não ressuscitou dos mortos, então eu estou preso em meus pecados. Não tem sentido, porque a crucificação de Jesus só vai ter sentido na minha vida se Ele ressuscitou. A morte de Jesus era para confirmar o sacrifício. Precisava que o cordeiro fosse puro, sem mancha, sem pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas ele ressuscitou. E São Paulo vai combater aqueles que ainda duvidam e dizem: não, Jesus não ressuscitou. Ele até foi um bom homem, ele até falou coisas bonitas, mas ele não ressuscitou. Em outras palavras, se Jesus não ressuscitou, o que a gente faz aqui é inútil. A celebração da Divina Liturgia é inútil. Para que fazer o sacrifício, essa renovação que fazemos, impondo as mãos sobre pão e vinho, se Jesus não ressuscitou dos mortos? Comamos, bebamos, vamos farrear, porque amanhã morreremos e não teremos nenhuma perspectiva de vida eterna.
mas a nossa preparação neste mundo é preparação para a vida eterna. Às vezes, dito dessa maneira, corrida, parece até insensível, mas desde que nascemos até o dia em que nós morremos, nós preparamos a nossa caminhada para a vida eterna. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Por isso que nós precisamos confiar na palavra de nosso Pai quando diz: menino, quando lhe oferecerem alguma coisa no colégio, não receba. Menino, menina, não converse com estranhos na rua. Por quê? Porque o estranho a gente não conhece, não sabe qual é a intenção que ele tem ao conversar conosco. Sobretudo vocês, jovens, que estão aí na pré-adolescência. Sobretudo vocês agora que vão para um colégio mais avançado, segundo grau, nem sei mais como é que chama, né? Ensino médio, segundo grau, como é que vai até o 9º ano agora, não é isso? Pois muito bem. Vocês que estão na flor da juventude vão encontrar muitos desafios e vão precisar lembrar da recomendação de vossos pais. Quando eles dizem para vocês: não se metam em confusão. Vocês precisam confiar neles, conversar com eles, porque vocês estão passando por mudanças que são muito rápidas. Nem sempre vocês vão compreender o que está acontecendo, mas é preciso chamar o pai e a mãe e conversar. É preciso confiar neles, e por isso que a frase que eu fiz questão de esmiuçar para vocês: maldito o homem que confia no outro homem, não é aplicado a estas relações, e sim ao lado religioso. A nossa confiança precisa estar apenas em Deus. E o evangelho de hoje, onde Jesus vai falar das bem-aventuranças, só que agora na perspectiva de São Lucas. Olha que coisa interessante. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ou seja, Jesus começa a fazer algumas promessas. Quem tem fome vai ser saciado, quem chora vai ser consolado e vai sorrir. Mas também ele vai dar uma outra advertência para nós que somos militantes, nós que anunciamos a palavra de Deus em vários lugares, nós que saímos para dizer que Jesus Cristo é o Senhor e ainda assim somos perseguidos por causa da nossa evangelização, só porque pregamos numa instituição religiosa diferente. Olha que maravilha. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Recentemente aconteceu isso. E infelizmente pelas mãos de um colega que fez uma queixa, provocou a expulsão e cometeu injúria por falar de quem não conhece. Mas qual é o consolo desse sacerdote? O evangelho de hoje vai dizer: bem-aventurados, porque não estava lá fazendo a minha vontade, mas pregando a palavra de Deus. E quando a gente prega a palavra de Deus, o inimigo não gosta e providencia pessoas que são pseudos sacerdotes, porque o sacerdote não faz isso com outro colega, não faz isso com o ser humano, sem procurar saber de onde ele vem, quem ele é e o que ele faz. Isso é o que faz um homem de bem. Então, quando faz isso, faz com que a gente esteja nas bem-aventuranças. Então, eu me sinto de fato um bem-aventurado, porque tenho consciência de que lá, aqui, onde quer que eu esteja, eu me preocupo com a pregação do Evangelho. Eu me preocupo em trazer a verdade para vocês, mas não uma verdade cega. Não quero que vocês me sigam de maneira cega a ponto de eu dizer: atirem-se daí de cima do telhado e vocês se jogarem. Não. Eu quero que vocês reflitam sobre a verdade de Deus e entendam que ser cristão é, entre outras coisas, praticar a justiça. Porque essas bem-aventuranças que Jesus enumerou hoje para nós não acontecerão se nós não formos justos.
Porque eu posso estar chorando e Jesus prometeu que amanhã eu vou estar rindo, mas também no momento em que eu estiver rindo, eu posso cometer injustiças contra o meu irmão e aí eu vou passar a chorar, como aquele cidadão que devia muito para o seu patrão, ia ser vendido, ele e a família. Ele se ajoelhou aos pés do patrão, implorou, e o patrão teve misericórdia. Então ele estava chorando e foi bem-aventurado porque passou a sorrir. Ele obteve misericórdia. Mas quando um de seus amigos foi até ele dizer: me dê um tempo para pagar seus 10 reais. Oh, 10 reais, coisa pouca. Mas quem estava pedindo tempo não tinha o recurso financeiro para pagar. E o que foi que ele fez? Não vou perdoar não vou lhe dar tempo nenhum não, e se não me pagar vai para a cadeia. Sacudiu, maltratou e colocou na cadeia. Quando o patrão soube, fez o mesmo. Tirou o rapaz da cadeia e disse: agora você quem vai para a cadeia, e só sai de lá quando me pagar tudo. Porque ele recebeu misericórdia, mas não foi misericordioso. É preciso praticar a justiça, mas prestem atenção, porque se a nossa justiça não for maior do que a justiça dos homens, não entraremos no reino dos céus. Não adianta. Se a gente quiser justiça só para se vingar do outro, não adianta. Eu vou estar rezando por esse cidadão que diz que é sacerdote, para que ele se converta a Deus nosso Senhor. É preciso que Deus coloque mais misericórdia no coração desse meu colega, que não entendeu ainda que o prazer desta vida é servir, e que a gente não pode impedir quando Deus está agindo. Quando é Deus quem age, não tem a mão humana que possa impedir. Que a gente também possa rezar por ele, não somente por ele, mas por todos aqueles que pensam como ele. Ah, eu sou da igreja ortodoxa, então a igreja romana não presta, a igreja batista não presta. Ah não, eu sou da igreja romana, então os ortodoxos não prestam, os evangélicos não prestam. Ah, eu sou da igreja batista, os católicos, tanto ortodoxos quanto romanos, não prestam. Quando nós, que somos religiosos, pensamos assim, nós estamos distante de Deus, distante da pregação de Jesus, distante da verdade que Jesus ensinou. Mas quando nós amamos antes e julgamos depois, aí Deus faz morada em nosso coração e a justiça de Deus acontece para nós. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado nossa Mãe Maria Santíssima. É o momento do